Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Ferreira, professora de Física. Vou explicar para vocês mais uma questão que trata do movimento uniforme, tá? Uma questão de velocidade média. Essa questão é da PUC do Rio de Janeiro e ela trata do seguinte: uma família viaja de carro com uma velocidade constante de 100 km por hora durante 2 horas. Após parar em um posto de gasolina por 30 minutos, continua sua viagem por mais 1 hora e 30 minutos, com velocidade constante de 80 km por hora. A velocidade média do carro durante toda a viagem foi de... Bom, para a gente calcular a velocidade média, nós precisamos saber a distância total, nesse caso, tá? Que o carro percorreu, e o tempo total que ele demorou para percorrer, tá? Como é em todo o percurso, então, por isso, a gente precisa dessas informações, de toda a distância percorrida e todo o tempo que se demorou para percorrer, tá? E eu fiz esse desenho aqui do lado, que não faz parte da questão, né? A questão não vem com desenho, a gente tem que interpretar, tá? Mas eu montei esse desenho aqui do lado para nós, então, entendermos as situações. São 3 situações que ocorreu aí, tá? Primeiramente, o carro estava viajando a 100 km por hora constante, velocidade constante, né, movimento uniforme, e durante 2 horas ele viajou com essa velocidade, tá? Depois ele parou num posto de gasolina, então veja, aqui eu representei com uma seta, né, um vetor, que a gente representa a velocidade, um vetor e um valor da velocidade, e o tempo que ele ficou viajando a essa velocidade. Depois aqui eu não coloquei o vetor, porque ele está em repouso, ele parou, né? Então, mas ele ficou parado durante meia hora, e esse tempo conta na viagem, certo? E depois ele seguiu, então, viagem, com uma velocidade constante de 80 km por hora, então, novamente, eu representei o vetor, né, indicando a direção e o sentido, e o módulo aqui em cima, que é o valor da velocidade, e o tempo que ele ficou andando nessa velocidade durante 1 hora e meia, até eles chegarem né, no destino deles. Bom, então, para mim achar a velocidade média, como eu falei já anteriormente, eu preciso, nesse caso, da distância total percorrida dividido pelo tempo total de percurso, tá? O tempo total a gente até pode saber já, porque é só somar, tá, pessoal? 2 horas mais meia hora, que vejam, ó, ele não deu assim, ele disse 30 minutos, mas a gente não vai trabalhar com minutos, certo? Por que que a gente não vai trabalhar com minutos? Porque as unidades aqui nas respostas estão todas as unidades de medida de velocidade em quilômetros por hora. Então, tudo que estiver em minutos, a gente vai transformar para horas. 30 minutos equivale a meia hora, né, 0,5. E 1 hora e 30 minutos é 1 hora,5, 1,5 de hora, tá? Então, eu já deixei transformado aqui. Então, o tempo total a gente sabe já, 2 horas mais 0,5 mais 1,5 dá um total de 4 horas, tá? Mas e a distância total? Bom, a distância total, então, a gente descobre pensando da seguinte maneira, um raciocínio lógico, tá? Eu vou fazer um raciocínio lógico com vocês e depois eu vou fazer usando a forma, tá? Se ele anda numa velocidade constante de 100 km por hora durante 2 horas, então, se a cada hora, 100 km em 1 hora ele percorre, né? Essa velocidade média, quando a gente lê este número, a gente traduz dessa maneira. Ele percorre 100 km a cada hora. E ele ficou viajando nessa velocidade durante 2 horas. Então, quanto tempo ele... Desculpa, qual a distância que ele percorreu em 2 horas? 200 km, certo? Então, a distância 1 é igual a 200 km.
tá? Eu tô explicando pelo raciocínio lógico e depois eu vou fazer pela continha para quem não consegue entender dessa forma. A distância 2 seria ali a hora que ele tá parado. Quando ele tá parado, pessoal, ele não percorre nada, né? Ele tá em repouso, parou no posto, seja meia hora que ele fique ou 3 horas que ele fique parado no posto, a distância percorrida é 0, certo? E não se deslocou. Então, a distância 3 seria o mesmo raciocínio a gente pode fazer, tá? Se ele viajou 80 quilômetros por hora, significa que a cada hora ele se deslocou 80 quilômetros. Então, só que ele ficou andando nessa velocidade durante 1h30. Então, em 1 hora, ele andou 80. E meia hora, ele andou a metade da distância, né? Então, 80 quilômetros mais a metade de 80, que é 40, dá 120. Então, veja, esse raciocínio é sem fazer fórmula, é só pensar. Velocidade me diz o quanto que anda por unidade de tempo, por unidade de tempo. Então, a palavra unidade significa 1 hora. Então, anda 100 quilômetros em 1 hora, em 2 horas vai andar 200. Anda 80 quilômetros em 1 hora, em 1h30, ele vai andar os 80 mais a metade de 80, né? Que o meio significa metade de 80, que seria 40. Isso dá 120. Então, aqui a gente já pode responder a pergunta, tá? Velocidade média. E o galo canta, que é uma loucura. É distância 1. Parece que eu moro numa chácara, né? Mas não. É da vizinhança. Mais distância 2, mais distância 3, tá? Dividir tudo isso dividido pelo tempo total, que eu posso chamar, então, vamos, já que eu identifiquei por 1, 2 e 3, então vamos botar mais tempo 3, tá? Deixa eu só botar o divisor aqui para ficar certo? Então, o meu 1 seria aqui. Tá? Minha situação 1 seria aqui. Para ficar bem claro, para quem tem muita dificuldade em entender a física, acha que é um bicho de 7 cabeças pensar isso aqui. É claro que quem faz 1, 2 vezes esse tipo de questão, fica bem difícil de aprender, tá? Quem não pratica. Agora, quem faz mais seguidamente, isso aqui é uma barbada, tá? E aí, então, nós temos a velocidade média aqui, que é só somar esses valores. Então, a velocidade média vai ser igual, distância 1, 200 mais 0 mais 120, 320. Dividido pelo tempo total, que a gente já tinha descoberto. 2 mais 0,5, 2,5. Mais 1,5, 4, né? Então, 320 dividido por 4 me dá uma velocidade média de 80 km por hora. Que é a letra A. Certo? Então, aqui eu usei o raciocínio lógico para resolver essa questão. Como eu faria de outra maneira com fórmula? Eu faria a fórmula aqui da velocidade, né? Ó, a fórmula da velocidade é distância dividido por tempo, né? No caso do movimento uniforme, que é o que nós estamos tratando. Então, se eu quero saber a distância 1, digamos, eu vou fazer... Vou escrever com outra cor para identificar que agora a gente está fazendo de outra maneira. A distância 1, o que eu deveria fazer para achar essa distância 1? Pegar a velocidade 1, né? Vezes o tempo, que é a famosa fórmula do Deus vê tudo, né? Tempo 1. Isso eu faria nesse caso, aqui não precisa fazer porque não parado ele não andou nada, né? Distância 0, e faria de novo essa formulazinha para esse aqui. Então, eu vou só terminar esse aqui para vocês verem, ó, que a distância 1 aqui que eu vou achar é a mesma que eu achei aqui por lógica. Então, distância 1
será, quanto que é a velocidade? 100 vezes o tempo que demorou para viajar, 2 horas. Então, a distância 1 vai ser igual a 200 quilômetros. Tá ali, ó, tá? Faria essa continha para essa distância 3, acharia ela e aí culminaria nessa resolução final, tá? Esse raciocínio eu fiz por lógica, esse aqui a gente faz aplicando a própria equação, a própria fórmula da velocidade, que é distância dividido por tempo, né? Só que a gente ajeita ela aqui e ela fica desse formato, distância igual a velocidade vezes tempo. Ok? Obrigada pela atenção, tudo de bom para vocês.